Olá, muito boa noite a todas e todos. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui no Facebook da Casa Espírita Maria do Sacramento e Ana de Jesus. Estou aqui a convite da nossa querida irmã, a Val, a Valquíria, e é com muita honra que estamos aqui nessa noite para falar sobre o capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas. É, eu estou falando de uma cidade um pouquinho longe, né, de onde, né, nós moramos, que é Colônia del Sacramento, no Uruguai. Mas, assim, estamos, né, de férias, eu e minha esposa, mas como eu tinha falado para a Valquíria, né, compromisso é compromisso, então nós vamos realizar o trabalho. Até porque também para nós é uma honra muito grande poder firmar essa parceria junto com a Casa Espírita Maria do Sacramento e Ana de Jesus. É uma parceria que já vem de muito tempo, e a gente vem trabalhando juntos em prol da doutrina espírita e isso encanta muito a gente, isso é muito bom. Então, já que a gente vai falar sobre prece, nada melhor do que começarmos com uma prece. Lembrando que as preces espíritas não são rituais. Então, não existe ritual de fechar os olhos, não existe ritual de apagar a luz, apenas existe a maneira confortável de nos portarmos ante esse momento de conexão divina. Então, quem se sentir à vontade pode se sentar, pode se deitar, se quiser fechar os olhos, né? Quem for deitar, por favor, né? Não durma, mas pode fechar os olhos, tá bom? Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus, aos nossos mentores espirituais, aos nossos amigos, responsáveis pela Casa Espírita Maria do Sacramento Ana de Jesus, pelo meu anjo da guarda, que deram condições para que nós estivéssemos aqui reunidos, irmanados, ainda que também assistindo a gravação, que vai ficar gravada essa live, por podermos estar aqui agora trabalhando em prol da doutrina espírita, para realizarmos esse bate-papo aqui. Gostaria de pedir o concurso dos bons espíritos, os espíritos amigos estejam conosco, nos dando inspiração, e que aqueles irmãozinhos que talvez sejam inimigos da Casa Espírita Maria do Sacramento, ou sejam também os inimigos da doutrina espírita, e por que não os meus inimigos espirituais, que eles possam ser afastados, ainda que seja momentaneamente, para que nós possamos fazer esse trabalho com harmonia. Muito obrigado, que assim seja. Isso, né? Eu agradeço muito ao convite da Val por estarmos, né, aqui, e também a ajuda do querido Will Lima, que está sempre nos bastidores, trabalhando, atuando. Meu nome é Ed Moura, eu sou do canal Somos Espiritismo, presente no Instagram, Facebook, no TikTok, no YouTube e no Twitter, que agora é o X. Então, se você quiser conhecer o nosso trabalho, vai lá, é Somos Underline, aquela linhazinha embaixo, Espiritismo. Aí você vai encontrar nessas, né, redes sociais. Então, como eu havia falado anteriormente, nós vamos falar sobre a coletânea de preces espíritas. Olha só, vamos falar de prece. O que que seria a prece, né? Se a gente for pensar bem, a prece, a oração, a reza, que são sinônimos, é um momento em que a gente, vamos dizer assim, a gente dá uma parada para fazer uma conexão mais direta com Deus. Porque a gente está em conexão sempre, né? Deus está em todo lugar, está em nós, está fora de nós, está em tudo. Mas chega aquele momento em que a gente para para nos concentrarmos nesse momento. Então, não é não é erro a gente dizer que a prece é uma meditação. Meditação, quando a gente medita, é quando a gente está presente no presente. Então, por isso que a gente fala, quando a gente medita, a gente está respirando, né? Então, a gente respira. Tem jeito de respirar no passado? Não.
A gente pode respirar no futuro? Ah, eu vou respirar no futuro. Você só respira agora, aqui, presente no presente. Então, estar presente no presente é meditar. É como, assim, a gente faz uma limpeza aqui, ó. Sabe? Dá uma enxaguada boa aqui, sabe? A gente tira as coisas, né? Assim, as coisas, né, que estão acumuladas e abre espaço para novas coisas. Então, quando a gente faz uma prece, né, essa prece, né, já por lado cristão aqui, nós estamos fazendo uma meditação também. A gente está presente no presente, mas se conectando a Deus e falando. Essa é a verdadeira prece, porque nem todas as preces são assim, viu? Então, quando a gente faz a prece, uma coisa é o seguinte: os espíritos falam que a forma não é nada. Essa coisa assim de ter uma forma definida, assim, que se não fizer dessa, sabe, não vai. Não, isso aí não tem nada a ver. Por isso que nesse capítulo 28, Allan Kardec sugere algumas preces para quem tem dificuldade para entender, né, como seria isso. E esse capítulo 28 é interessante porque ele é bem esquecido, né, por nós, né, espíritas. Porque quem nunca, quando vai fazer uma reunião espírita ou vai fazer uma leitura, abre, né, sorteado, né? Eu ia falar ao acaso, mas espírita não gosta dessa palavra, ao acaso. Então abre assim sorteado e cai no capítulo 28, a peça espírita, a pessoa fecha o evangelho e abre para ver se cai num capítulo específico, né, em um dos 27 capítulos. Mas esse capítulo 28, ele está lá não é por acaso. É porque Kardec, ele, como estava falando do Evangelho segundo o Espiritismo, ele viu a necessidade de colocar também sobre prece. Lembrando que o capítulo 27 é o pedir e obtereis. Aí, quer dizer, como você vai pedir? Aí ele colocou 28, que é a coletânea de preces espíritas. Uma coisa que é bom a gente falar sobre a prece é o seguinte, que a prece ela não é só para pedir, não. A prece é para pedir, agradecer e louvar. Louvar é elogiar, é quando a gente faz uma espécie de elogio sobre Deus, sobre as obras de Deus, um elogio sobre as pessoas boas, né? Que é um louvor. Então servem para essas três coisas. E é isso. A forma, ela nada vale. Então não adianta, por exemplo, você dizer para mim assim que a prece só vale se for o Pai Nosso. O Pai Nosso ele é importante. A gente vai falar sobre ele. Mas ele não é a única forma. Isso aí ajuda, mas a gente também tem outros pré-requisitos aí. Ah, se não rezar salve rainha, não vai dar certo para tal coisa. Bom, nós respeitamos muito os nossos irmãos católicos, mas vamos dizer aqui que isso também não está correto pensar assim, que se não rezar em determinado momento a prece salve rainha não vai dar certo. Não. Assim como, por exemplo, a pessoa está não sei aonde, tem que rezar a prece lá de São Benedito. Bom, isso também, assim, pela forma, nada adianta. Porque, olha só, adianta, por exemplo, eu rezar uma prece assim que eu tenho decorada, uma prece bonita mesmo, assim, né? Sendo que eu estou pensando lá no meu trabalho, estou pensando lá na minha conta bancária, estou pensando nos meus filhos, às vezes eu estou preocupado com o meu marido, a minha esposa, estou pensando como é que vai ser a reforma da minha casa, ah, para onde é que eu vou nas próximas férias, sabe? Fica lembrando de. Não, olha só, a gente falou lá atrás, é estar presente no presente. Então a gente tem que estar concentrado naquilo que está fazendo, né? Isso é que é a prece. Lembra, a prece é uma meditação. Se a gente não tiver conectado, não adianta. Então, assim, não tem uma forma. E os espíritos eles não prescreveram uma fórmula absoluta. Não existe isso. O que existe é a gente orar com o coração, com a alma, sabe?
tá assim conectado mesmo, né? A gente vê essas pessoas que fazem meditação, né, os hindus, e até mesmo por aqui mesmo, o pessoal que é adepto, né, da meditação, que é muito bom, por sinal. É, tem algumas casas espíritas que têm aulas de meditação, isso é bom. Essas pessoas elas conseguem chegar num estado de consciência que fica às vezes fora da matéria. E eles conseguem assim até um desdobramento. Mas não é porque dormiu, não é porque é um sono, não, mas eles conseguem ter uma expansão de consciência. Fazer meditação, a prática diária, diuturna da meditação. Então, quando a gente vai orar, não quer dizer que a gente vai também ter uma expansão de consciência, que a gente vai levitar. Não, a gente vai fazer a prece. O Chico Xavier foi comprovado que quando ele fazia orações, algumas orações, ele perdia algumas calorias fazendo prece. Mas também as preces que ele fazia eram muito longas, né? Ele costumava fazer preces longas assim lá nos grupos espíritas, entrando madrugada fora, tal, enquanto outros iam psicografando aquela coisa. Então ele tinha toda essa virtude, essa força, assim. Isso é uma coisa muito interessante, né? É algo até a ser estudado. E falar em ser estudado, eu também me lembro de ter visto uma reportagem, eu não me lembro quando, mas que assim, que eles pegavam pessoas que eram médiums e colocavam naquela tomógrafo, aquele túnelzinho que você entra com ela com uma esteira rolante que você vai para dentro de um túnelzinho, aí ficavam mapeando as atividades cerebrais. Aí pedia para essa pessoa fazer prece. Aí essa pessoa começava a fazer prece e entrar em estado de meditação mesmo, fazendo prece. Aí eles viam assim, que a atividade cerebral daquela pessoa diminuía o mínimo possível. Só ficava assim aquela atividade para manter essa pessoa viva. Aquela coisa assim, aquelas luzinhas lá que falava que era atividade cerebral. Enquanto que a pessoa normal parece que o cérebro fica todo iluminado, assim, a dele ficava o mínimo possível. E justamente lá onde fica aquela glândula, a epífise, ou a hipófise, não lembro direito. Se alguém souber, por favor, pode comentar aí. Que é a glândula da mediunidade, né, que falam. Inclusive ela ficava bem acesa mesmo. Então, assim, é um estado mediúnico também. Então, tem essa característica, né, de quem faz a prece. Outra coisa que é importantíssima a gente falar, a prece ela tem que ser clara, simples e concisa. Ela não deve ter floreios, não deve ter enfeites, aquelas coisas rebuscadas, aquela oratória assim, sei lá, do século retrasado, aquelas palavras difíceis. É igual Allan Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo. É sem enfeites e lantejoulas. Ele coloca essa palavra lá, lantejoulas, olha só. O que é uma prece clara? Clara, sabe? É aquela coisa clara, sem ter nada obscurecendo, dúvidas, sem nenhum véu. É algo assim que você pode, quando fala uma coisa, você já pensa naquilo que a pessoa falou. Então, quando fala assim, né? Deus, Pai Todo-Poderoso, dai-nos a bênção. Pronto. É isso mesmo que está falando. Não é aquela coisa assim de eu não sei, né, eu não sou bom nisso não, mas a pessoa falar, né? Obsequioso, obsequioso Deus dos trovões, dos tronos, que seus ósculos desçam sobre aquele que dioturnamente pratica o bem. Olha só, ficou uma coisa obscura aí, né? Deus dos tronos, não sei o que e tal. O ósculo, o que é ósculo, né? Ósculo é beijo, né? Olha só, já fica estranho aí. Então, assim, é isso que eu falo que isso não é uma prece clara. Então, e a clareza, ela existe isso, a transparência, é você conseguir imaginar o que está falando, né? Simples, é simplicidade, né? A gente já, a clareza e a simplicidade, elas são meio que irmãzinhas, né? Elas andam juntas, de certa forma. Simplicidade é a gente falar o que é, falar, simplesmente. Eu vou fazer uma prece simples, né? Para
pedir proteção, sei lá, para mim mesmo. Pronto, né? Aí eu vou falar que eu estou pedindo para mim, né? Eu estou sendo claro, né? Que estou pedindo para mim. E vou falar também por quê, né? Por que que eu quero a prece? Porque eu vou, né, enfrentar um problema, às vezes um processo judicial, às vezes eu estou passando por uma aflição espiritual. Então, assim, simplicidade. Palavras, né, que a gente consegue pronunciar tranquilamente. E concisão, olha só, isso é muito legal também. Não que as outras não sejam importantes, mas concisão. Concisão é aquela coisa assim, enxuta, sabe? Só o necessário. Já viu falar daquela brincadeira que tem prece com pressa e prece sem pressa? Já viu? Prece com. Pois é, olha só, prece com pressa é aquele, né? Vamos fechar os olhos. Senhor Deus, muito obrigado por tudo. Amém. Não deu nem tempo da pessoa fechar os olhos. Já aquela prece sem pressa. Nossa, meu Deus do céu. É aquela prece que a pessoa está falando, está com os olhos fechados e falando, e falando, e falando. Aí chega a hora que ela fica, e também, não sei o que, não sei o que. Ela, tipo assim, ela fica buscando na mente dela, e vai. Aí chega uma hora que quem está lá junto, ó, começa a voar, já nem presta mais atenção. Então, eh, isso não está no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vi escrito em lugar nenhum, mas eu vou pedir licença para dizer aqui. O interessante de uma prece é que ela dure de 30 segundos a 1 minuto. Mas ela pode ser um pouquinho menos de 30 segundos? Pode. Ela pode ser um pouquinho mais de 1 minuto? Pode. Eu acho que fazer prece de 2 minutos já começa, né? Mas pode fazer também. De 3 minutos? Pode. Agora chegou 4 minutos, eu já acho que fica aquela coisa. O pessoal vai começar a viajar, vai começar a pensar em outras coisas, vai desconcentrar. Aí que tá. Em determinados, em determinadas situações, assim, que sejam mais específicas, especializadas, né, de trabalho mediúnico, aí, assim, existe aquelas preces longuíssimas, né, tal. Uma prece, por exemplo, quando é aquele trabalho de preces pelos suicidas, né, aí também. Mas agora uma prece geral, assim, uma prece que você vai abrir uma reunião, vai fazer um trabalho, gente, é o bom senso, né? É o bom senso. Então, assim, não é que você vai ficar pensando no relógio aqui na sua mente e contando para dar 1 minuto. Ah, porque o Ed falou que é 1 minuto. Não, eu não falei que é 1 minuto. Eu falei que um bom senso diz que poderia ser entre 30 segundos e 1 minuto. Mas pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. Tranquilo. É a gente pensar no outro que está lá, porque a gente vai começar uma atividade, vai começar alguma coisa e tal. E é por isso. Então, essa é a concisão, aquela coisa enxuta, tal, né? Simples, clara, simples e concisa, ou seja, né? Enxuta, direitinho e tal. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo está dividido em 5 categorias as preces. São as preces gerais, as preces por si mesmo, ou seja, por aquele que ora. Aí tem as preces pelos que estão encarnados, né, pelos que estão vivos, né, como diz lá no Evangelho, então a gente vai falar pelos que estão encarnados. Tem as preces pelos desencarnados, que lá no Evangelho está dizendo assim, prece pelos mortos. Mas assim, a gente sabe que a morte não existe, então prece pelos que já desencarnaram, estão no mundo espiritual. E preces pelos enfermos e obsidiados. Não é ou não, é i. Enfermos, ou seja, aqueles que estão doentes, está com alguma doença, está internado no hospital, seja doença física, doença mental, emocional, e obsidiados, ou seja, aquele que está com uma doença espiritual, vou falar assim, né? Obsidiados. Então, assim, o que, que seria as chamadas preces gerais, né? Uma prece geral famosa, que todo mundo conhece, é a oração dominical. Ela está lá em Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 13. É aquela oração que o nosso querido irmãozão, né, irmão Jesus Cristo, nos ensinou. É o chamado famosíssimo Pai Nosso, né? Aquela assim.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim que nós perdoamos a quem nos tem a quem nos perdoa as nossas dívidas, assim nós perdoamos aqueles que nos devem. Perdoe as nossas ofensas, assim nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis quando em tentação, e não nos deixeis quando em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Ou assim seja. Essa palavrinha amém e assim seja, elas são sinônimos, porque, se não me engano, no hebraico, amém quer dizer assim seja. E todo mundo fala que a espírita fala assim seja, tá, mas pode falar amém também, viu? Sem problema. E um detalhe, não é só espírita que fala assim seja, não. Os nossos irmãos, os testemunhas de Jeová, quando eles fazem oração, eles encerram com assim seja. Eles fazem isso também. Então não é coisa de espírita, invenção de espírita, não, para ficar bonita, não. Isso é só um aportuguesamento da palavra amém. Quer dizer, assim que seja. É isso. É, essa aí é uma. Eu acabei de proferir uma das principais preces gerais. Agora tem também as preces para as reuniões espíritas, também preces gerais. Quando a gente começou aqui esse nosso bate-papo aqui, a gente fez uma prece, né? Isso aí é considerado uma prece geral. Por quê? Porque para abrir o trabalho aqui, né, na Casa Espírita Maria do Sacramento. Então, qualquer atividade que se faça dentro de uma casa espírita começa-se sempre com uma prece. Se não começa com uma prece, está errado. Tem que ter a prece pedindo, sabe o quê? Proteção dos espíritos amigos. Ah, mas a gente tem que pedir, eles não sabem. Sabe, né? Sabe, mas é que tem uma coisinha na gente chamada livre-arbítrio, né? E eles e Deus respeitam muito esse livre-arbítrio. Então, se a gente não usar o nosso livre-arbítrio para falar que a gente quer agora a proteção, eles assim, eles são mais evoluídos que a gente, né? Então, em determinados momentos, eles vão estar juntos de nós se eles julgarem pertinente, ou às vezes não vão estar, se eles julgarem pertinente também. Porque às vezes até para a gente despertar, né? Falou, tá acontecendo isso aí, sabe por quê? Porque você não está fazendo prece. Vamos fazer prece nós aí, gente. Eu vou começar a fazer prece. Aí é diferente. Então, quando a gente faz prece para pedir alguma coisa que a gente pensa, Deus sabe tudo, para Deus tudo é óbvio, né? Ou seja, Deus sabe tudo. Os espíritos evoluídos sabem tudo. Sim, sabem, mas será que eles sabem o que a gente quer agora? Aí é que tá, né? Aí é que tá o negócio. A gente tem que dizer assim, eu quero agora. Ou seja, a gente faz uma prece pedindo proteção dos bons amigos do mundo espiritual e que os espíritos malfazejos, os espíritos equivocados, os espíritos maldosos sejam afastados para que a harmonia do trabalho aconteça. Às vezes tem irmãozinho nosso que tem que estar conosco até para a gente deixar de praticar certas coisas erradas que a gente pratica, né? Então a gente é que chama eles para perto da gente. A maioria deles não vem nem porque eles querem, não, porque acha a gente bonito, não. Ah, você é bonito, eu vou te obsediar. Não, não é isso não. É a gente, é o que chama. Tem um livro chamado Sexo e Destino, de André Luiz. Não sei se vocês já leram, mas assim, quem está vendo aqui agora ao vivo e quem está vendo a gravação, leia esse livro chamado Sexo e Destino. Gente, o dia que esse livro virar uma série da Netflix, eu vou contar para você, viu? Vai derrubar tudo aí, vai derrubar todas as outras. Porque é maravilhoso, é um filme, é uma novela, sei lá, sabe, é uma coisa maravilhosa. Então, tem um determinado momento lá que tem uma das personagens do livro, um senhor lá, eu não me lembro o nome dele, né? Eu já tenho um tempo que a gente fez um estudo sobre esse livro, eu não lembro o nome dele. Mas é o seguinte, ele tá lá na casa dele e ele tem lá dois espíritos lá que obsediam ele. Então,
Quando o André Luiz chega lá, o André Luiz fala assim, mas a gente tem que, para a gente fazer o trabalho que a gente tem que fazer, a gente tem que afastar aqueles malandros, né? Ele falou assim, né? Malandros, falou desse jeito, porque viu que eles estavam obsediando o senhor lá, né? Aí o irmão Félix, que é um espírito evoluído, assim, né? Aquele espírito, com todo carinho, chegou assim, não, não são malandros, não. Eles são sócios do fulano, eles são sócios. Aí o André Luiz olhou assim, o quê? Sócios? Né? Aí fez aquela coisa, mas como? Só que isso aqui no pensamento, né? Aí o irmão Félix leu o pensamento do André Luiz. Aí ele falou, deixa eu te explicar, André, é o seguinte, os dois obsessores estão aqui porque ele, eu tô quase lembrando o nome dele, gente. É... Ai, gente, eu esqueci. É porque ele, o fulano lá, que é o dono da casa, chama, porque ele tem uma prática lá de tomar uma bebidinha, né, diariamente. Não tem dia não, não tem dia, não tem hora, não tem nada. Então ele chama, ele mente chama e eles ficam lá. E aí os três bebem juntos. Ou seja, acho que é Alexandre o nome dele. Então ele está lá lendo o jornal, né, naquela época, né, em 1940, o pessoal ainda usava muito jornal, hoje em dia que não usa. Então ele estava lá, aí o espírito vai lá e chega para ele e fala assim, ó, quero beber, beber. Aí fica na cabeça dele, ele não escuta com o ouvido de carne, ele escuta aqui dentro da mente, beber, beber, beber. Aí ele começa a sentir aquela coisa, né, tal. Aí chega uma hora que quando ele começa a resistir, né, olha só, o obsessor vai lá e faz assim no gogó dele, ó, dá uma triscadinha assim, ó. Aí ele sente uma coisa assim, uma secura, aí ele vai lá e bebe. Aí bebe, toma uma dose e tal. Aí o outro fala assim, agora é minha vez. Aí vai lá e faz a mesma coisa. Aí ele vai lá e bebe de novo. Aí vai, sabe? Então, assim, é uma coisa assim que não tem hora, não tem dia, não tem lugar. Às vezes a situação não favorece, mas ele vai lá e bebe por quê? Porque os sócios dele estão lá. Então, assim, se ele não botar regra, os obsessores vão ficar lá. Entendeu? Então é nesse sentido que quando a gente faz a prece, voltando agora, né, falar da prece, a gente afasta momentaneamente esses espíritos obsessores. Ou às vezes, dependendo do tipo de obsessão, dependendo do que a gente, né, dos esforços que a gente esteja empreendendo para se melhorar, de repente esses espíritos são afastados até definitivamente. Isso vai depender do que? Da gente, né? Não só da prece, mas das práticas, de como a gente age no dia a dia. Então, de preces gerais também, a gente tem preces para os médiums. A gente ora pelos médiums. Quando a gente está numa casa espírita, por exemplo, você está recebendo um tratamento espiritual, ora pelo médium. Quando você entra na cabine de passe, para tomar passe, o pessoal vai colocar a mãozinha assim, né? Vai dar passe. Pois é, quando vai dar passe, por que você não ora pelo médium que vai te aplicar o passe? Ora por ele. Naquele momentinho faz uma oraçãozinha rápida assim no pensamento. Por que não? Você se abre para receber as energias. Olha que coisa boa, maravilhosa. Então, nesse momento eu não sei, mas imagina que agora na Casa Espírita Maria do Sacramento tem lá um conjunto de alguns médios reunidos para dar sustentação para essa reunião aqui, ou seja, não só a minha, mas todas as reuniões públicas que tem um palestrante lá, alguém esteja fazendo uma sustentação espiritual. Então, orar por esses, né, médiums que estão lá trabalhando. Né? Médiums são trabalhadores, eles não são super-heróis, eles não são pessoas que ai, são separadas da humanidade. Não, de jeito nenhum. Eles passam, eles sofrem, eles comem feijão, eles pagam boleto, é igual a gente. Só que a diferença é que eles têm uma coisinha a mais lá na glândula, na hipófise, que faz com que eles tenham uma mediunidade ostensiva, certo? Aí tem as preces por si mesmo, ou seja, eu orar, né, por mim mesmo, você orar por você mesmo, por você mesma, e a gente pedir sempre proteção, pedir correção, né, correção de algum vício,
de alguma tendência negativa que a gente tenha, é, pedir proteção para algum evento específico que a gente vai passar, alguma dificuldade. Assim, preces por si mesmo, são inúmeras preces que a gente faz. Preces pelo anjo guardião, pelo nosso anjo da guarda. E como é que eu faço para chamar meu anjo da guarda? Hein? Fazer, olha, anjo da guarda. Você quer chamar, por exemplo, seu anjo da guarda de Beatriz? Pode. Você quer chamar seu anjo da guarda de João? De Jesus? Qual o problema? O negócio é que ele vai saber que você está chamando ele, sabe? Assim, para ele, para eles, o nome pouco importa, né? Então tem gente, por exemplo, que olha só que coisa mais chique do mundo, é mentor espiritual. Olha que coisa maravilhosa, né? É assim, eu acho muito, assim, até de certa forma bonito, né? Mentor espiritual. Aí já tem pessoas que preferem o nome mais fofo, né? Anjo da guarda, né? Anjo da guarda é um nome assim muito gostoso, bom, né? Acolhedor. Eu tenho um amigo que ele é assim, uma figuraça, né? Ele é espírita, é uma figuraça. Ele fala que ele tem um arcanjo de proteção, um arcanjo protetor. Olha só, arcanjo protetor. Uma coisa assim forte mesmo, né? Tem uma espada, né? É meu arcanjo protetor. Olha só que legal isso. Aí já tem outra pessoa que eu já vi falar que era o meu querubim, né? Meu querubim, né? Meu querubim, que me ajuda, que me protege. E assim vai, né? Cada um dá um nome, né? Meu bom gênio. Gênio quer dizer espírito, né? Então, meu espírito protetor, meu bom gênio, tem isso. Aí muita gente fala assim, que o arcanjo, o querubim, pelo que eu já vi na escala dos anjos, né, que da Igreja Católica, o arcanjo ele está bem abaixo do querubim. O querubim está lá em cima. O querubim ele está junto com as potestades, com as virtudes, né, que são, né, anjos também, né, e estão mais próximos de Deus. Já os arcanjos eles estão mais embaixo, mais próximos de nós, dos homens, né, das pessoas, né. E então, assim, essa coisa da força, tudo não tem muito a ver, mas a pessoa se sente bem, né? O que que a gente pode fazer, né? Então, o importante é que ela ore, que ela peça proteção para esse ser maravilhoso, esse ser bom, né? Que é mais evoluído que a gente, obrigatoriamente mais evoluído do que a gente, esteja conosco. Mas ele não é, assim, uma sumidade no mundo espiritual, não. E os nossos mentores espirituais, eles não são assim algo separado da criação divina, não, eles estão um ou dois degraus acima da gente, mas eles têm as dificuldades deles, têm as fraquezas, eles tentam, e eles sabem que eles precisam respeitar o nosso livre-arbítrio. Então, assim, se a gente está querendo fazer alguma coisa que não vai dar certo, que vai dar ruim, ele chega e fala, ó, por favor, não faz isso não, isso aí, tal, 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 tal. Mas a gente está naquela coisa, naquela sedução, tá naquela glamorização, tá às vezes naquela emoção, né? Lembrando que emoção não é só as lagriminhas saindo no rosto, não. Às vezes a emoção é aquela coisa raiva mesmo, querer pegar e trucidar, sabe? Essa emoção aí. Aí eles veem que não vai fazer nada, que eles fazem, se afastam. Porque eles falaram, né? Não adiantou, então eles se afastam. Aí a gente vai lá e colhe o resultado, né? Daquilo que a gente foi fazer. Às vezes dá certo, às vezes não, né? A maioria das vezes não dá certo, a maioria das vezes. Então é por isso. Aí quando a gente está arrependido, né, por ter feito a coisa errada, a gente faz uma oração, chama ele para perto, o que que ele faz? Ele vem tranquilamente, fica com a gente, orientando. Eles não ficam naquela assim, mas eu te disse, eu te falei, eu te avisei. Eu te avisei, mas você não viu, né? Aquela vez eu te avisei, né? Aquela vez, você lembra? Eles não ficam fazendo isso não, sabe? Vocês têm um amigo que faz isso? Eu faço isso, gente, eu tenho vergonha. A minha esposa aqui, eu tenho maior vergonha de admitir, mas é uma coisa que eu preciso melhorar em mim. É uma coisa que eu preciso melhorar em mim. Então, o anjo da guarda ele não faz isso. Ele simplesmente se aproxima da gente e pronto. Às vezes, quando é necessário, ele lembra. Fala assim, olha, daquela vez você viu o que deu, né? Então não faz isso, não. Ele faz assim, uma boa, tranquilo, sabe? As preces, né?
para si mesmo, para o anjo da guarda, para afastar os maus espíritos também, né? Para corrigir um vício. Às vezes a gente tem um vício, né? Por exemplo, né? Por exemplo, eu adoro falar mal da vida dos outros. Nossa, gente, eu gosto de saber como é que, o que está acontecendo na vida das pessoas para inventar fofoca, para passar para frente, sabe? Sou fofoqueiro, adoro. Isso é um exemplo, viu, gente? Eu não sou assim, não. Aí, o que acontece? Eu começo a orar fazer a oração, pedir para corrigir em mim esse mal. Então, assim, o que que Deus vai fazer? Ou meu anjo da guarda vai fazer? Ele vai me dar uma ideia para eu fazer algo que ajude a vencer esse mal. Por exemplo, né, uma vez que eu vi, eu achei fantástico isso, um palestrante dizendo, né, que pega quatro vícios que a gente tem, quatro vícios morais, né? Por exemplo, eu sou fofoqueiro, eu gasto muito dinheiro, eu tenho muita ira e sou pessimista. Quatro. Aí eu escrevo num papel e deixo no meu armário ou boto na minha carteira, num lugar que eu vou ver todo dia, num lugar que só eu vejo. Pô, eu moro sozinho, por exemplo, vou lá no espelho do banheiro assim, ó, deixo fixado lá. Aí eu vou fixar no primeiro, o primeiro deles, fofoca. Esse é o que mais me incomoda, é o que mais dói em mim, é o que mais me causa dor. Então eu vou trabalhar para deixar de ser fofoqueiro. Aí eu começo todo dia a lembrar, olhar aquilo lá e falar assim, minha meta é atingir esse primeiro aqui. Aí quando chega a hora que eu começo a saber das coisas, o que que eu faço? Eu sei, só que eu guardo comigo. Ah, aconteceu tal coisa ali, eu vi, por exemplo, o vizinho brigando. Aí eu vou conversar com outro vizinho, eu não falo nada. Aí ele fala, você viu uma briga que teve? Assim, eu vi, eu vi. Ah, mas você viu o que que ele falou? Eu falei, "Ué, todo mundo briga. Pronto. Aí você já começa com esses comentários, logo, aí você já começa a cortar, né? Começa a cortar. Aí chega uma hora que essas pessoas que gostam de fazer leve trás, elas não vêm mais conversar com você. Já viu? Por quê? Porque você não vai dar novidade para ela. Mas se você não vai dar novidade para ela, porque quem faz fofoca faz troca. Então, se você não faz troca com ela, ela não vai querer ficar contando as coisas para você de graça. Ela quer receber também. Aí, se ela não recebe, aí chega uma hora que você, sem querer, começa a atrair outras pessoas para sua vida. Quando você toma essas atitudes. Sem querer, sério. Vai começar a vir outras pessoas para sua vida. Aí você começa a ter outros tipos de relacionamentos, né? Outros amigos, né? Até mesmo, porque não, relacionamentos amorosos, né? Diferentes, né? Quem é solteiro, solteira, né? Aí quando a gente muda, se propõe a mudar, acontece isso. Mas essas, pois essas preces para si mesmo, ela ajuda nisso. É, e também, quando eu estava falando sobre as preces, certo, eu me perdi aqui um pouquinho, gente. Preces gerais, preces por si mesmo, sim, preces pelos vivos, pelos encarnados. Então a gente pode orar por uma criança que acabou de nascer. Olha que interessante. De repente você está, sei lá, na sua família, na vizinhança aí, né? Você ficou sabendo que acabou de nascer uma criança, chegou no hospital, né? Teve lá o parto normal, cesariano, tanto faz. Aí você vai lá, se a pessoa é espírita, você leva o evangelho, né? Claro, né? Aí você pede, posso fazer uma oração aqui por essa criança que acabou de nascer? Pode. Você abre lá, vai lá, ó, preces pelos vivos, né? Por uma criança que acabou de nascer. Aí faz uma prece e tal. Ah, se a pessoa não é espírita, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ué, você pode fazer assim mesmo, mas faz aqui, ó, mentalmente, né? E, é, e essas preces pelos vivos, a gente pode orar pelos inimigos encarnados, sabe aquelas pessoas que querem o mal pra gente? Pois é. Eu tive uma vez um emprego, meu emprego anterior, eu tinha uma pessoa lá que ela me perseguia muito, ela fazia assédio moral comigo e tal. Então, o que que eu fazia? Eu sempre orava por essa pessoa, orava, sabe? Quando eu ia entrar no trabalho, eu chegava, dava aquele frio na barriga, assim, toda vez que eu ia começar meu expediente. Meu Deus, gente, nossa, o que que vai ser hoje, né? Qual vai ser o assédio de hoje? Eu já ficava pensando nisso. Só que eu fazia uma prece, aí essas coisas já saíram de mim, né?
Aí às vezes o dia era bom, às vezes não era, às vezes era aquela pressão, uma cobrança sem tamanho, sem, né, uma loucura. Mas aí chega um momento em que acabou. Essa pessoa saiu de lá. E também no meu emprego atual, lá quando eu estava já iniciando também, eu passei por isso de novo. Aí eu comecei a fazer prece também, toda vez uma prece antes de começar e uma prece depois que eu saía do trabalho. Aí foi chegar um momento em que essa pessoa saiu também. Saiu. Isso aí corrobora uma coisa que o palestrante, ele é muito bom, o Haroldo Dutra Dias fala. O que que ele fala? O que que ele fala? Ele fala assim, ó, todo sofrimento tem dia e hora marcados para acabar. Todo sofrimento tem dia e hora marcados para acabar. Então, por que que a gente faz a prece? Não é para acabar? Pois olha, não, a gente faz prece é para você ter forças, para você ter forças. Porque se eu estou num ambiente em que eu estou sendo maltratado, o certo é sair desse ambiente. É sair. Mas se eu não tenho como sair, por exemplo, um emprego, eu estou com uma dívida muito forte, estou devendo apartamento, estou, sabe, estou precisando daquele plano de saúde, sei lá, os benefícios, né? E eu não tenho como sair, então eu tenho que fazer o quê? Lançar recursos, lançar mão do quê? Da prece para me fortalecer. Às vezes a pessoa está passando por isso no casamento. Então, olha só, ninguém é obrigado a se manter casado com alguém que comete violência. E quando eu falo violência, gente, eu não vou ser poliana aqui, não, eu vou falar o que é mesmo. Quando falo em violência doméstica, é o homem maltratando a mulher. É o homem assediando a mulher. A própria esposa. É o homem batendo fisicamente mesmo, sabe? Espancando. Ninguém é obrigado a estar num relacionamento tóxico dessa forma. Então, o certo é separar, sair. Até porque permanecer numa situação como essa, vai chegar um momento em que alguém vai morrer. Se for elevar ao, né, assim, as últimas consequências. Alguém vai morrer nisso. Aí, como é que vai ficar a dívida kármica para esse que matou? Como é que vai ficar a dívida kármica? Vai ficar uma dívida, né? Uma dívida grande, por sinal. Então, antes que isso aconteça, antes que aconteça, por exemplo, de ter uma lesão irreversível, seja mental, física, né, ou até patrimonial também, né, claro, que a violência patrimonial é quando começa a gastar os recursos, né, da parceira, começa né, dilapidar, né? Então é melhor separar até para evitar uma dívida kármica pior em vidas futuras. Aí essa vida não deu. Aí na próxima, quem sabe? Aí vem como filho, ou vem como, como pai, como irmãos, né? Para ver se consegue conviver junto, para ver se esse resgate acontece. Não aconteceu como marido e mulher, quem sabe vai acontecer entre irmãos, né? Esse resgate. Quem sabe esse resgate não vai acontecer entre mãe e filho, ou pai e filha. Não é melhor? Pois é. Então, falando sobre a prece, né? Prece pelos vivos. E tem as preces pelos mortos. É o Evangelho que fala, viu, gente? Prece pelos mortos. Mas é prece pelos desencarnados, prece por aqueles que estão no plano espiritual. Aí vem a prece pelos nossos anjos da guarda, né, que eu tinha me antecipado lá atrás, eu me desculpe, mas expresso pelos anjos da guarda, prece pelos nossos obsessores, por aqueles que estão maltratando a gente, né, no mundo espiritual. É, Enfim, a gente pode fazer uma prece para Jesus também, claro, por que não? É, Aí tem também as preces pelos enfermos e obsidiados. Enfermos é a pessoa que está doente, a pessoa que está lá no hospital, por exemplo, você vai lá fazer uma, né? Você vai visitar, por exemplo, uma pessoa que está no hospital, doente, você faz uma prece por ela. Tem casas espíritas, não sei se Maria do Sacramento tem, mas tem casas espíritas que tem um trabalho de fazer visitas nos hospitais. E faz uma prece, né? Primeiramente, chega uma pessoa, conversa, fala assim: eu sou espírita, eu posso fazer uma prece por você?
Aí a pessoa vai dizer sim ou não. Se ela falar não, é não. E ó, respeito, inclusive aqui dentro, nada de julgamento. Simplesmente se afasta. A gente tem que respeitar a fé das pessoas, né? A gente não pode cometer, violentar consciências, né? Que fala, né? Então, né? Tem os nossos irmãozinhos de outras religiões aí, que eu não vou falar qual religião que não tá nem aí, chega e não quer saber e faz a prece a si mesmo e tal, faz aquela gritaria toda, não sei o quê, mas deixa. Cada um está no seu momento evolutivo. Nós precisamos entender isso, certo? A prece pelos enfermos, né? Pode ser enfermo que está na nossa casa, enfermo no hospital, enfermo na rua, no trabalho. É só a pessoa aceitar e você falar que é espírita. Prece pelos obsidiados já é um pouquinho mais tranquilo nesse sentido. Assim, nesse sentido de você fazer a prece. Porque se é um obsidiado, isso quer dizer porque ele já está, é, por exemplo, um obsediado que sabe que está obsediado, ele está já no centro espírita. Então fica fácil orar por ele. Agora, se for em algum lugar, você sabe que a pessoa está obsidiada, você sabe que ela está obsidiada. Aí você faz uma prece mental. Porque geralmente o obsidiado ele não vai aceitar a prece. Não adianta você oferecer. Meu irmão, você está obsidiado, deixa eu fazer uma prece por você. É complicado, né? Porque a pessoa está numa agonia, uma coisa ela não consegue. A pessoa que está se afogando, às vezes você joga aquela boia salva-vida, ele nem consegue ver, ele está se afogando, né? Então, às vezes você faz uma prece mental, se mentaliza, assim, faz e tal. Se você tiver, né, condições. Ou então faz um Pai Nosso, pronto. Então, essas preces, elas ajudam bastante mesmo. Olha só que interessante. Um colega nosso lá do grupo espírita que nós perguntamos, que é o grupo da Fraternidade Espírita Irmão Estevão, aqui lá em Brasília, né? Que a gente está em Colônia do Sacramento, no Uruguai, mas é em Brasília. Ele estava com um problema com a filha dele, né? A filha dele estava muito, mas de repente, assim, a filha dele era muito ativa, de repente ela começou a ficar muito preguiçosa, mas muito preguiçosa mesmo, assim, mas muito, muito, muito. Ela não tinha nada que tirava ela da cama para ir para a escola. E ela só queria estar deitada, dormindo, levou no médico, não tinha nada, né, não sei o que e tal. Aí ele, sendo espírita, né, e trabalhando na mediúnica, o que ele fez? Na reunião lá, ele pediu para o médium, né, o médium que estava lá, para ver se dava uma olhada lá na casa dele. Aí o médium lá se desdobrou e foi até a casa dele, né, do nosso colega. Chegou lá, ele entrou no quarto e viu a filha deitada na cama, dormindo, e adivinha só, ao lado tinha um espírito de uma velhinha, de uma senhora de idade, um espírito com a forma de uma senhorinha, deitada junto com a menina, e ligada assim, ó, com aqueles fios né, assim, energéticos, né, ligado à menina. E essa menina tá, não sei o quê. Aí foi falado pra ele, ó, tá acontecendo tal, 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 isso. Aí ele falou assim, mas como é que eu vou fazer? Ele falou, não, como é que você vai fazer assim? Você vai convidar ela para vir para cá, pro grupo espírita. Ele falou assim, mas como? Ué, igual você convida uma pessoa. Você vai trazer ela para cá. E ele não tem evidência, não tem nada, não sei o quê. O que ele fez? Ele chegou em casa, isso aí, tá, chegou em casa de noite, todo mundo dormiu, tal, tal. Aí no dia seguinte, era sábado, que ele fez? A filha dele estava dormindo, ele foi lá na cama dela, lá, fez uma prece, a família toda é espírita, né? Aí ele fez uma prece bem bonita mesmo, né? Pelos desencarnados, né? Lá, conforme a gente estudou aqui agora. Aí ele convidou esse espírito para se levantar da cama. Aí ele sentiu alguma coisa assim diferente, sabe? Assim, um peso, né, nele, assim, né? Aí ele saiu andando devagarzinho, né? Que ele pensou assim, eu tô com uma velhinha, né? Então ela tem que andar devagar. E ele foi andando devagarzinho, devagarzinho, né? Chegou lá na garagem, ele abriu a porta do carro. Olha só, abriu a porta do carro, falou para ela, agora a senhora vai entrar. Falou com voz alta mesmo, assim, igual eu tô falando aqui. Agora a senhora vai entrar. Aí ele esperou um tempo, né? Assim, não, é uma velhinha que vai entrar no meu carro. Aí esperou. Aí fechou a porta, pegou o carro, foi lá pro grupo espírita, entrou, que ele tem a chave, tudo lá, né? Entrou, foi lá pertinho lá do prédio, lá do prédiozinho lá, né? Onde tem as reuniões mediúnicas. Aí ele abriu a porta e falou assim: a senhora desça, por favor. E esperou, sabe? É assim, cabeça sempre a cabeça, é uma velhinha que tá descendo o carro.
Aí desceu, não sei o que e tal. Aí ele foi fechar a porta. E ele sentiu, ele não estava vendo nada, ele sentiu. Ele foi, abriu a porta da mediúnica, convidou ela para entrar. Ela entrou lá na sala. Aí chegou lá, ele fez uma prece. Aí aquela coisa assim pesada que ele estava sentindo, aquela moleza que ele estava sentindo, né, que vinha dela, né, emanações dela, saiu. Aí ele entendeu que foi dado um encaminhamento para né, esse espírito. Aí ele pegou, entrou no carro e voltou. Menino, quando ele chegou em casa, a filha dele tava espoleta, tava doidinha, tava dando cambalhota, tava assim, querendo brincar, tal, não sei o que, tal, 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 tal. Aí aí foi sábado, aí veio domingo. Na segunda-feira, essa menina acordou 6 horas para ir para a escola, porque estava querendo, que ia ter alguma coisa lá na escola, ela estava doida, doida. E ela foi lá acordar ele, pai, só tem que me levar para a escola, não sei o que, e aí ele acordou e assim. Aí ele começou a rir, a esposa também já sabia da história, ela começou a rir também. Aí pronto. Olha só, gente, o que que é? É a questão da prece, né? Olha só, a gente pensa que não, mas prece faz isso também. Deu um encaminhamento, assim, era um espírito que estava lá obsediando a menina, mas não estava fazendo assim tão mal, não estava aquela coisa, aquela obsessão clássica que a gente fala, né? Ai, que tá tirando as forças, que vai matar. Não, a menina ia perder a aula, né? Mas estava lá. Era uma obsessão claríssima, pois é. Mas foi dado encaminhamento, né, tal. Aí a gente sabe que o espírito ele não precisa ter uma forma né, determinada, ele pode ter a forma que ele quiser. Então, sei lá, vai dar o tratamento. E tem uma história também interessante, acho até bonitinha para a gente finalizar aqui, né, que já está dando a hora. É, tinha um homem, né, que uma vez ele ouviu dizer, né, que para a gente falar com Deus, a gente tem que ter todo o respeito, tem que fazer uma oração bonita, com palavras não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e que tem padres que fazem oração em latim, né, latim, olha só, meu Deus. E começou a ouvir, aí ele era analfabeto, tal, mas o que que ele falava, né? Eu não sei fazer essa oração, não, eu vou fazer do meu jeito. Aí ele ia lá na igreja, ele entrava lá, ele fazia o Pai Nosso, que ele, né, fazia esse negócio aqui, que né, aí ele fazia e ele era católico, né, ele falava, né, Jesus, Tião tá aqui, se eu precisar, Tião tá aqui, e saía. A vida inteirinha dele, gente, ele foi fazendo isso aí, Jesus, ó, Tião tá aqui, se eu precisar, eu tô aqui. Aí, quando esse homem desencarnou, aí ele foi lá pro mundo espiritual, assim, maravilhoso, sabe? Aquela coisa assim linda, tudo iluminado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aquele monte de espírito lá olhando para ele, assim, né? Aplaudindo, né? E ele sem entender, né? Por que que tá batendo palma para mim, né? Pra Tião, né? Tião nunca fez nada, né? Aí quando viu ver aquela luz enorme, assim, cegando todo mundo e tal, de repente foi, essa luz diminuiu. Aí esse espírito colocou a mão no ombro do Tião e falou, né? Oi, Tião, Jesus está aqui. Se você precisar, viu? Eu tô aqui. Gente, é lindo demais, isso eu fico até emocionado. E agora eu prometo que é para finalizar mesmo, viu? Já ouviram aquela música? Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina-me a vida escura, ilumina o trem na minha vida. Você viu? Pois é, essa pessoa fala que ela perdeu a irmã se perdeu na vida, os irmãos à custa de aventura, né, sumiram no mundo. Aí essa pessoa ficou sozinha. Aí alguém falou assim que era para ele ir em Romaria pedir proteção, né? Desculpa. Aí essa pessoa fala assim, né, que ela foi em Romaria pedir proteção para, né, lá para Deus. Ela falou: como eu não sei orar, eu vim aqui apenas mostrar o meu olhar, meu olhar, meu olhar. Olha só, gente, que coisa profunda. Não tem prece mais linda do que isso. Uma pessoa que está passando assim a pior das decepções da vida. Ela perdeu a família dela, perdeu tudo, perdeu dinheiro, não tem mais nada. Ela foi em Romaria para pedir proteção e como ela não sabe orar,
Ela só vem mostrar o olhar. Mostrar o olhar. Nossa, gente, isso é lindo demais. Bom, então, faltam 4 minutos aqui, né? Eu queria então recitar uma poesia para a gente finalizar. É uma poesia da Alta de Souza, chamada Mensagem Fraterna. E ela fala sobre prece. Ela diz o seguinte: Meu irmão, tuas preces mais sinceras são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve o teu templo interno e abandonado à mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz e redenção. Então eu queria agradecer muito mesmo a Val, né, pelo convite, por estarmos aqui. Também o meu amigo Will Lima, que é um grande trabalhador aí dessa casa, que eu nunca me esqueço dele. É uma pessoa muito importante aí, né, para o canal Somos Espiritismo. E agradecer a todas e todos que estiveram aqui agora ao vivo e quem for ver a gravação, né, dessa reunião pública. Agradeço muito mesmo, peço perdão pelos momentos de emoção, porque eu não consigo segurar certas coisas, né, de tão lindas que elas são. E é isso, desejo então uma boa semana, restinho de semana para todas e todos, né? E é isso. Muito obrigado, viu, gente? E claro, não podemos esquecer, né? A prece. Então, quem se sentir à vontade, feche seus olhos. E assim vamos agradecer a Jesus, aos bons espíritos amigos, a Maria do Sacramento, a Ana de Jesus, aos bons amigos do mundo espiritual que protegem a Casa Espírita Maria do Sacramento e aqueles que são responsáveis pela divulgação da doutrina espírita. Muito obrigado pela assistência e pela ajuda. Abençoa cada um de nós, as nossas casas, os nossos lares, aqueles que amamos. E por que não, abençoe também os nossos inimigos com muito amor e carinho. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado, viu? E tchau.